No vídeo de hoje eu vou te ensinar a configurar água de piscina no Lumion. Eu vou ensinar dois métodos, então fica até o final do vídeo para que possas entender exatamente todo o passo a passo que tu precisas seguir para configurar a água de piscina. Olá pessoal, eu sou Jean Matoana, sou arquiteto e também sou instrutor de Lumion. E no vídeo de hoje, como eu já disse no princípio, vou te ensinar passo a passo para que tu possas configurar água de piscina de forma muito simples. O primeiro método consiste em configurarmos todos os parâmetros dentro do Lumion para termos o material, a água, do jeito que nós queremos. E o segundo passo, vamos utilizar um arquivo do Lumion que já foi desenvolvido, do material de água do Lumion, que vamos importar e que é muito mais simples e muito mais rápido termos o nosso material. Então, se já gostaste do tema, deixa um like, coloca no comentário se tem algum material que tu gostarias de aprender a configurar aqui no Lumion. Subscreva no canal caso não esteja subscrito no canal e compartilhe com várias pessoas para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos à tela do computador para termos noção de como é que funciona a configuração de água de piscina. Para começarmos a nossa aula da melhor forma possível, eu vou fazer algo que normalmente faço sempre que começo um projeto novo. Eu vou apresentar-vos o modelo para vocês terem a noção de como é que está a modelagem e vermos normalmente como é que nós trabalhamos. Nós aqui vamos trabalhar na piscina, tanto no revestimento cerâmico e também na água. Mas é sempre interessante nós vermos o modelo como é que está para vocês terem noção de que, por exemplo, se nós quiséssemos trabalhar somente aqui nessa parte frontal do nosso projeto, não seria necessário nós termos que modelar essa parte de trás toda, porque isso muitas vezes deixa o nosso projeto pesado e, consequentemente, nós começamos a trabalhar com alguma dificuldade, com alguns travamentos no Lumion. Então, é interessante que deixemos o nosso modelo 3D o mais otimizado possível. Por exemplo, como vocês podem reparar, não coloquei nenhum material aqui. Tudo isso são cores, são paletas de cores que nós utilizamos lá no SketchUp, ou talvez um outro software de modelação que tu usas, também podes aplicar a mesma técnica. Mas então, para não falar muito, a nossa piscina é essa. Tem uma pequena cascata aqui e tem também aqui essa pintura onde nós iremos colocar o revestimento cerâmico, e a água é essa que nós temos aqui. Então, nós já temos o nosso Lumion aberto, vamos importar o nosso modelo 3D. Basta darmos dois cliques e irmos então lá no arquivo, na pasta onde está o nosso arquivo de exercício. Damos um clique aqui e importamos. Viemos em OK. Então, tendo o nosso modelo aqui no nosso cenário, vamos dar um clique e vamos vir aqui em selecionar, movimentar para cima, damos um clique para subirmos o nosso modelo. É sempre importante nós termos nosso modelo assim a subir um pouquinho, para evitar com que questões do tipo o relva do Lumion subir para a nossa cena ou algo parecido. Então, nós já temos aqui a nossa cena. A proposta desse vídeo é trabalharmos aqui na piscina. Vamos trabalhar na água da piscina, tanto essa água sim de dentro da piscina como também da cascata. E a posterior vamos meter o revestimento cerâmico aqui na nossa piscina e vice-versa. Então, o que é que nós vamos fazer? Não precisam se preocupar com este modelo todo. A nossa atenção é simplesmente aqui na água. Vamos aqui em foto. Vamos encontrar uma posição para renderizarmos. Damos um clique armazenar foto e vamos posicionar de tal forma que valorize um pouquinho o nosso projeto. Vamos aumentar a distância focal. Vamos voltar a posicionar. Damos um clique. Vamos colocar aqui alguns efeitos, só para termos alguma iluminação aqui no nosso projeto. Dois pontos de perspectiva. Atenção, nós aqui em termos de efeitos de iluminação vamos acelerar um pouquinho, porque nosso objetivo é trabalhar na água da piscina e na piscina no seu todo, né? Na água, na cascata e tudo mais. Então, algumas questões de efeitos de iluminação e tudo mais, que não é o foco, nós vamos fazer o mais rápido possível, porque a ideia é vos mostrar como trabalhamos a água da piscina. Vamos configurar de forma muito prévia aqui a iluminação para conseguirmos então termos o nosso render no fim. Eu vou fazer uma configuração aqui muito prévia, muito rápida. Vocês não se preocupem com isso, porque esse não é o objetivo da nossa aula. Então, nós vamos mexer aqui alguns parâmetros: brilho, contraste, limite baixo, gama.
todos esses elementos nós vamos mexer justamente para termos a nossa água bem iluminada, com um toque de realismo que nós precisamos para termos noção de como é que vai mais ou menos ficar o nosso projeto. Então nós vamos fazer aqui algumas configurações muito rápidas para a posterior fazermos todo o trabalho que é necessário para termos o nosso render. Ok, basicamente numa primeira fase essa é a configuração que nós vamos utilizar em termos de renderização. Voltamos aqui em construir. Para nós colocarmos algum material aqui, nós vemos em materiais e clicamos, né? Vemos aqui, clicamos e vamos em natureza. Aqui em natureza tem a aba água. Damos um clique na aba água e temos as diferentes águas aqui. Aqui são diferentes por quê? Porque aqui tu tens água de diferentes cores, tem águas de oceano, tem água de várias naturezas, oceano, lagoa e tudo mais. Tu podes escolher um desses tipos de água para configurares e teres então a tua configuração de água de piscina. Nós podemos usar esse ou podemos usar também esse. Eu vou usar esse Calm Tropical e vamos fazer aqui as configurações. Em termos de configurações, os parâmetros basicamente que nós vamos mexer aqui são a altura das ondas. Se nós não queremos uma altura muito alta da nossa onda, que não é o ideal para a piscina, podemos baixar este parâmetro, deixamos mais ou menos assim, mexemos em polimento, polimento pode ficar assim, escala da onda, essa escala da onda vai fazer com que a nossa onda, ou seja, grande do jeito que está, ou seja, pequena, se nós baixarmos, a escala da onda vai diminuir. A escala cáustica tem a ver com o reflexo do sol na água. Normalmente ele não aparece de forma muito escancarada, é um pouco sutil. A refletibilidade podemos mandar para o máximo, teremos toda essa envolvente a refletir aqui na nossa água. A parte de baixo é a espuma. Normalmente a água nos contactos, mais ou menos aqui, nos pontos que faz o contacto com a parede ou com um objeto qualquer, normalmente ele faz uma espuma. Nós podemos colocar também esse efeito, que pode ser muito, pode ser pouco, mas nós vamos deixar aqui mais ou menos no meio. E para nós mudarmos um pouquinho essa cor, podemos vir aqui em RGB cores, podemos diminuir ou aumentar a claridade. Eu acho que assim tá bom e deixamos assim. Uma coisa muito importante sempre que nós estamos a trabalhar com elementos reflexivos, que eu já falei nas outras aulas, tem a ver com esse elemento aqui que é o globo de reflexão. É importante nós colocarmos isso para nós termos as nossas reflexões de forma correta. Como vocês podem ver, já conseguimos ter esses elementos a refletirem aqui na nossa água. Vamos aqui na fotografia para ver mais ou menos como está a ficar a nossa água. A água já está a ficar boa, mas tem um elemento que nós precisamos trabalhar para termos realmente o realismo que nós precisamos, que é a colocação do nosso material cerâmico aqui na nossa piscina. Então para isso nós vamos aqui em material, clicamos aqui nesse material da piscina e viemos em interiores. Aqui no interiores vamos vir em revestimento e no revestimento vamos encontrar essa pedra aqui. Nós podemos mexer um pouquinho essa escala, mexemos em intempéries. Como ele vai estar um pouquinho distante, então não faz muita diferença nós fazermos essas alterações em termos de configuração. Vamos ver aqui em fotografia e vermos como está a ficar a nossa água de piscina. Acredito que também seria necessário nós editarmos essas luzes aqui, porque as cores estão muito estranhas. Então eu vou baixar, também vou editar as luzes, dou um clique aqui. Vou mesmo aqui em padrão, diminuo a refletibilidade, diminuo o lustro, aumento, troco um pouquinho a cor, deixo branco e posso deixar assim ou posso vir aqui em configurações, colocar emissivo, mas como é de dia acho que não faz muito sentido nós iluminarmos. Esse material aqui também da nossa iluminação podemos editar, talvez colocar ele mais acinzentado ou branco. Vou colocar cinzento só para termos o contraste com esse ponto de luz. Depois de fazer isso, eu posso vir aqui mais ou menos, mais uma vez, na nossa fotografia,
para vermos como ele está a ficar. Vamos ver quais efeitos mais podemos colocar. Caso não seja necessário, podemos renderizar e ver como está a ficar essa água. Nesse nosso render, vocês reparem que não tivemos uma reflexão muito boa, porque esquecemos de fazer algo muito importante quando se trata de elementos reflexivos. Eu vi aqui em reflexão, aumentar a qualidade, e vi aqui em mapa, em plano de reflexão. Podemos adicionar aqui o plano de reflexão e vocês podem reparar que a nossa reflexão já mudou de forma muito escancarada, e mais uma vez podemos repetir aqui o nosso render. Bom, eu acho que a água da nossa piscina já está muito boa, só falta nós trabalharmos aqui na cascata. Então, para trabalharmos na cascata, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos vir aqui em material, selecionar a cascata. Depois de selecionar a cascata, o que é que nós vamos fazer? Ao invés de nós pegarmos água, vamos pegar vidro. Selecionamos, vemos aqui em exteriores ou interiores, vemos em interiores e vemos em vidro. Aqui em vidro vamos procurar um vidro, não, vamos ver em exteriores. Exteriores, vidro, vamos procurar um vidro que tenha um efeito assim interessante para usar na água. Eu acho que esse vidro é bem interessante para usarmos aqui na água, porque ele é reflexivo e como é apenas fotografia que nós vamos fazer, não dá para perceber se realmente é vidro ou é água. Então, como ela também já tem uma cor azulada e tem alguma textura, é muito interessante usar esse tipo de vidro aqui nas cascatas. Então, todos esses vidros que tem alguma textura, você pode fazer aqui um teste para ver qual deles fica melhor. Achei também esse um pouco interessante e eu acredito que é esse que vamos deixar, porque a nossa cascata, como já vem na modelagem, já vem com algumas imperfeições aqui na água, como se fosse mesmo uma água que está a escorrer. Então nós não precisamos colocar exatamente água aí, então podemos colocar uma cascata e basta nós virmos aqui nessa parte da renderização para ver exatamente como a nossa água está a ficar. E mais uma vez vou fazer um render para vermos exatamente como ficou a nossa água nesse exercício rápido que nós temos aqui. Então, pessoal, nós vamos abrir o arquivo para vermos a diferença. Aqui nós temos a primeira imagem que nós fizemos assim muito rápido, não tínhamos colocado o plano de reflexão. Aqui já tínhamos colocado o plano de reflexão, vocês podem ver a diferença dos nossos reflexos. E no final colocamos aqui o material da cascata. Eu disse no princípio que existem duas formas, eu vou vos ensinar duas formas de configurar a água aqui da piscina. A segunda forma é utilizando um material já criado. O material que eu vou utilizar aqui é um material que o Gui Felix disponibilizou numa das suas aulas. E eu vou disponibilizar também para vocês, como eu disse. Quem não me segue no Instagram, vai lá no Instagram e clica em contactos e me envia uma mensagem no WhatsApp que eu vou enviar o arquivo de água aqui que usamos aqui na nossa aula. Então, eu posso vir aqui, dar um clique, se eu quiser substituir esse material por um material externo que já está criado. Então eu dou um clique aqui e abro aqui em carregar. Depois de vir aqui nessas três barras, clico em carregar e vai me levar numa pasta onde eu coloquei este arquivo. Esse arquivo de água eu tenho aqui, water. Dou um clique aqui, automaticamente ele carrega o arquivo de água. Se vocês repararem, não tem tanta diferença com aquela água que eu configurei anteriormente. Então basta vir aqui na nossa imagem e mais uma vez fazer um render e depois vamos ver as três imagens, o quão diferente ficaram. Bom, pessoal, o nosso render terminou. Vamos abrir o arquivo e vamos ver a diferença entre
os dois materiais que nós usamos. Esse é a água que eu configurei na mão, aqui mesmo no Lumion, e esse é o material que importei. Repare que existe uma pequena diferença. A diferença é que essa está mais iluminada que essa. Então essas são as duas formas que nós temos de configurar água de piscina. Essa foi a nossa aula de hoje e vemo-nos numa próxima oportunidade e falou!